Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês. Ô, Wander, tu pode desligar isso para mim, por favor? Eu estou um pouco debilitado, estou meio gripado, a voz está quase sumindo, mas com fé em Jesus nós vamos conseguir entender um pouco mais sobre a palavra dele, por meio do Espírito Santo que está sobre cada um dos meus irmãos e sobre a palavra também. Amém? Eu queria ministrar aos irmãos nesta noite sobre a oração do Pai Nosso, uma oração que, em certo sentido, nós protestantes temos bastante dificuldade em fazê-la, porque de alguma forma, em algum momento da história, nós passamos a considerá-la uma oração dos católicos. Eu não sei por que fizemos isso, eu não sei por qual motivo, tenho umas opiniões a respeito do porquê, mas nós, de alguma forma, deixamos de usar aquilo que Jesus nos ensinou a fazer quando formos orar. Eu penso que boa parte de não orarmos a oração do Pai Nosso está ligado ao próprio versículo anterior, onde Jesus vai falar sobre não usar de vãs repetições ou não ficar repetindo como se assim Deus então nos ouvisse. Mas é uma grande incoerência fazer essa ligação, uma vez que Jesus fala para não usar de vãs repetições, mas ensina a gente uma oração a ser feita. Então você não pode considerar que o que ele estava falando é: não repita mais de uma vez a oração que eu vou ensinar. Não é isso que ele estava querendo dizer. Aliás, todos nós, de certo sentido, repetimos orações, ou não? E eu citar agora Levi. Levi é o exemplo clássico de que se repete uma oração todos os dias. Eu tenho certeza que se eu chamar ele aqui para orar, ele vai repetir a oração que ele faz todas as noites junto comigo e com Samara. A gente tem uma prática de ler a Bíblia todos os dias com ele e de orar com ele todos os dias também, antes da gente dormir, e ele repete sempre a mesma oração. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo a oração dele, eu tenho certeza que Jesus está ali, que nisso que ele está fazendo existe uma sinceridade, ele está repetindo a mesma coisa por algumas dificuldades na comunicação com Deus, mas Deus está presente. Amém? Então não tem a ver com esta questão de repetir uma oração que não devemos orar o Pai Nosso. Essa tarde eu passei a tarde toda lendo um pouco sobre Carson, sobre o comentário dele de Mateus, e tenho ficado muito abençoado por Carson, D.A. Carson, não sei quantos dos irmãos conhecem, mas é um teólogo esplendoroso dos nossos dias, um cara muito assim, dedicado na palavra, e Deus tem dado muita sabedoria a ele, e ele coloca como a oração do Pai Nosso, não como uma simples oração, mas como uma prática, é como se Jesus tivesse nos dado um molde e não uma forma, não um formato. A oração do Pai Nosso, ela não é para ser feita seguindo só as palavras que Jesus usou em Mateus 6, mas ela nos dá um norte de como organizar a nossa oração, a nossa petição, a nossa conversa com Deus. E aí eu queria, antes da gente entrar na passagem em si, fazer alguns alertas para vocês, assim, fazer algumas observações. Eu tenho ministrado um estudo no grupo no qual congrego, na casa de Davi, e temos falado bastante sobre comunhão. Aliás, o tema comunhão em nosso meio, não sei se você sabe, é um tema rotineiro, comum, é um tema constante, assim, desde que eu me lembro de gente, é assim que usa a expressão, né? Desde que eu me conheço por gente, lá em Rubiataba, esse tema comunhão é assim, tu já viu uma catraca sem dente? Fica girando e não vai para lugar nenhum. Basicamente é isso que nós fazemos, nós ficamos girando essa catraca para ver se um dia nasce um dente nela e dá uma pequena volta na corrente. Basicamente é isso que nós fazemos, e ministrando aos irmãos a respeito de comunhão, eu percebi que a grande dificuldade de comunhão que os irmãos têm, talvez assim, a causa do porquê nós temos tanta dificuldade de ter comunhão uns com os outros, está relacionado à minha comunhão com Deus. Eu não desenvolvo a minha comunhão com Deus
e acho que de alguma forma eu vou conseguir desenvolver a minha comunhão com os irmãos. É uma grande incoerência, uma falta de entendimento absurda sobre como de fato deve funcionar a comunhão. A comunhão que nós temos é baseada em Jesus, mas se eu não desenvolvo a comunhão com Ele, como eu vou desenvolver a comunhão com aqueles que seguem a Jesus? E aí, dentro desse tema comunhão, é claro que comunhão envolve conversação, mas não somente isso. Eu vou pedir para alguém pegar mais um copinho dessa água para mim, que minha voz está... Nós não conversamos com Deus, meus irmãos. Nós temos sérias dificuldades de conversar com Deus. E às vezes nós conversamos com Deus de maneira vã, de maneira repetitiva. Mas não é só o conversar com Deus que pode ser vão. Nós podemos vir nesse culto todos os domingos e isso ser uma atitude vã, uma atitude sem propósito. Quando a Bíblia fala sobre as repetições, o seu termo original, ele está ligado a ser palavras inúteis, que não condiz com a sua realidade, não condiz com o seu coração, com aquilo que você de fato deseja. É como Bob cantar aqui, guia-me para quem tudo, eu não vou cantar porque minha voz está... E você repetir porque você conhece, decorou a música, mas as palavras não têm sabor na sua boca. As palavras não são experimentadas por você, pelo seu coração, pelos seus sentimentos. Você só reproduz como um papagaio. Isso é usar de vãs repetições. Isso é usar de palavras vazias diante de Deus. Não nasce do seu coração, nasce de uma mente que decorou falas. Deus não está interessado em você ficar repetindo palavras assim ao vento. Deus quer saber o que de fato você está sentindo. Deus quer saber de fato o que está dentro de você. Não vai ser uma mágica. Vamos cantar aqui. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe você. Uma grande piscina na sua casa para a gente ir lá de domingo fazer churrasco. Não vai ser uma mágica. Tinha uma música na minha época de adolescente, e agora, se eu citar ela aqui, eu vou perceber que existem irmãos bem mais velhos que eu aqui, que eles também vão lembrar. Mas tinha uma música que lá em Rubiataba a gente considerava assim, essa música aqui é tipo trunfo. É tipo assim, se nenhuma das outras funcionar, canta essa que vai dar certo. É tipo assim, vai pegar no tranco, que é aquela assim, Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Lembra dessa música? Quem pode cantar aí para mim um pedacinho? Meu filho, que é pequenininho, está lembrando. E enche-me de novo. Quem já sentiu a presença de Deus cantando essa música? Levante sua mão. Está vendo como funcionava? Ela era um trunfo. Ela era assim, uma expressão que o seu Roberto, que já foi antes da gente se encontrar com Jesus, usava, é batata. Cantou essa, dava certo. Cantou essa, mas não é assim, não funciona assim. A vida cristã não é baseada em ritos vazios, a vida cristã não é baseada em práticas religiosas bem organizadas para que daí haja um funcionamento de alguma coisa. A vida cristã é baseada em relacionamento, quer seja eu com Deus, quer seja eu com os irmãos. Se não existir a veracidade do relacionamento, se não existir de fato envolvimento real entre nós e Deus, entre nós e os irmãos, nós não vamos desfrutar da essência da vida cristã. E esse é o nosso grande problema. Talvez nos apegamos em não orar a oração do Pai Nosso por ser somente uma repetição de palavras que Jesus ensinou, mas estamos tendo várias práticas de repetições sem vida e sem nada para oferecer a Deus. Parecemos laranjas sem suco. Você já comprou uma laranja na feira e estava toda bonitona? Quando você abriu e tentou espremer, não saiu uma gota. Ela estava seca. É isso. As tribulações vêm, como Eleni tão bem ministrou aqui um pouco antes. Mas as tribulações é para ver se sai alguma coisa, ver se tem um caldinho aí quando você é espremido. Ver se quando aperta,
tem alguma coisa de vida aí. Vê se você fala pelo menos ai, para mostrar que você está vivo ainda. O nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, precisa existir a sua parte de vida, a sua parte de vivência, a sua parte de sentir, de pensar. Você precisa se expressar a Deus com a sua maneira, sem as ordens, precisa ajoelhar, fechar o olho e trançar as mãos uma na outra. Não tem a ver com essas coisas. Então, Jesus nos dá 2 alertas antes da gente entrar na oração do Pai Nosso, e eu quero citá-los não de maneira tão dedicada assim, mas só para nos dar um norte a respeito do que ele está nos alertando antes de ensinar a oração do Pai Nosso. O primeiro alerta dele, que está no versos 5 e 6, diz respeito a orar em público, mas a comparação dele, claro, está totalmente ligada ao que os fariseus faziam. Eles iam para as praças e oravam em público para que todos vissem eles orando, e Jesus fala assim: só deles terem esse modo de fazer, eles já receberam a recompensa deles. E ele está alertando que a recompensa deles, nesse caso, seria o reconhecimento das pessoas de que essa pessoa que está fazendo isso é muito santa, ela é muito boa, nossa, olha que pessoa assim, dedicada a Deus, né? Ele sobe aqui no púlpito e ora assim, umas orações, umas palavras bonitas e tudo mais. Mas a orientação dele é quase para a gente orar escondido. Na verdade é praticamente isso. Ele fala assim: como que se combate um sentimento desse? Vai para o seu quarto e fecha a porta, e nesse lugar secreto você fala com Deus, e nesse secreto Deus te responde. Por quê? Porque não adianta ações se no seu particular você não tem nada com Deus. Aqui é tudo muito gostoso, é tudo muito lindo, estamos todos unidos em nome de Jesus, é tudo assim, parece que está funcionando perfeitamente, mas alguma coisa nos falta, e diz respeito exatamente a esse secreto que não está funcionando. Volto a dizer, se no secreto você não conversa com Deus, por que você acha que aqui vai acontecer alguma coisa assim extremamente miraculosa e Deus vai tocar na sua vida e vai te usar de forma tremenda? Talvez você nem entenda que é a voz dele, por não ter familiaridade com como ele fala, a tonalidade de sua voz. A percepção de Deus vem do silêncio do seu quarto. E aí agora eu vou fazer assim uma grande defesa a uma das matérias oferecidas a vocês, né? Assim, Sena não teve a oportunidade de defender aqui, com unhas e dentes, que a matéria dele vai ser a melhor para você se inscrever, então vou fazer por ele. A matéria de Sena, que baseia-se no livro Espaço para Deus, de Henry Nouwen, um padre, trabalha muito sobre essa questão da solitude, da necessidade de estarmos a sós com Deus, no silêncio do nosso quarto, do nosso devocional, para que possamos criar essa intimidade com Ele e passamos assim a identificar quando Ele fala conosco. Ele pode usar de várias maneiras falar com você, inclusive num momento como esse de um culto, numa ministração da palavra, pode. Ele pode fazer isso. Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele é soberano sobre todos nós, sobre tudo que Ele criou, mas Ele deseja muito conhecer você pessoalmente, na intimidade do seu quarto, naquele momento que você fala com Ele, sem que ninguém ouça, sem que ninguém perceba que existe esse momento. Há 2 domingos atrás ministrei para vocês a respeito da parábola do filho pródigo, que para mim deixou de ser filho pródigo, uma vez que eu li Tim Keller a respeito da mesma parábola. E é exatamente essa mesma questão, são comportamentos religiosos de um filho mais velho que não ama o seu pai. São comportamentos religiosos como cumpridores de regras. Você já rabiscou o quadradinho da sua leitura anual este dia? Está cumprido, está tudo certo, agora eu estou 100%, posso fazer o que eu quiser, porque eu já dediquei 5 minutos do meu dia lendo o meu capítulo diário. Mas é essa relação que você deseja que Deus tenha com você também? É esse tipo de relacionamento que você deseja que Deus tenha com você?
Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você é extremamente desejoso da presença dEle, que Ele inunde minha vida, que Ele me abençoe, eu tenho certeza que você deseja o máximo que Deus puder te dar. Mas não quem Ele é. Quem de nós está interessado no que Deus deseja que nós orássemos? Nós temos muitas orações para serem feitas. Muitas orações. E aí a gente vem para o próximo alerta de Jesus, que está no verso 7 e 8, antes da oração do Pai Nosso, que ele fala assim: se aquela primeira advertência tinha a ver com os fariseus e com as suas práticas públicas de mostrarem que são dedicados ao Senhor, em orar em público e tudo mais, ele fala agora de uma prática pagã, ou de uma prática gentil, que é o quê? O muito falar. Como se falar demais, então aí que Deus vai ouvir e vai dar certo. Ele está falando sobre os pagãos, porque os pagãos tinham essa prática de repetir muitas falas diante dos seus deuses para ver se isso funcionava. Como um culto a Baal, que ficava: ah, Baal, se você me ouvisse, ah, Baal, se você me ouvisse. Ficavam repetindo várias e várias e várias intermináveis vezes para ver se isso funcionava. É como você, rezar todo o terço da igreja católica sem sentir o sabor de nenhuma das palavras que você está falando. Ou seja, você orou muitas palavras, você passou horas orando, mas não fez sentido nenhum para você pessoalmente, tudo aquilo que você falou. Eu estou usando o terço porque quem conhece a prática católica sabe que o terço demora um bocado para a gente cumprir ele, né? Mas pode ser qualquer coisa que você se dedica muito a fazer, mas não existe essência, não existe a via comunicativa nesta oração em que você fala e dá espaço para ouvir. Você chega diante de Deus com a sua interminável lista de pedidos e: Senhor, abençoa isso. Quando você termina, você está cansado e achou que cumpriu o seu dever, então você não, tá bom, amém, tchau, fui. E quando é que Deus fala, meu irmão? Às vezes eu fico com um sentimento de que a gente assistiu demais o filme do Aladim, ou de alguma coisa semelhante a isso, e de que isso aqui é uma lâmpada mágica, que a gente vai esfregar aqui um bocado, e de repente vai sair um gênio de dentro dela. Esse gênio nós chamamos de Deus, e nós vamos fazer os nossos pedidos a Ele, e Ele vai nos abençoar, Ele vai cumprir tudo aquilo que nós desejamos, Ele vai realizar os nossos desejos. Em certo sentido, somos assim diante de Deus, e é assim que nos comportamos diante dEle. Não o tratamos como uma pessoa. Paulo, Romanos 8, eu estou dando só um contexto para a gente entrar na oração, viu, meus irmãos? Que o Espírito Santo intercede por nós, Ele nos ajuda a orar, porque nós somos fracos. Romanos 8, 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, diante desse plano de fundo, Jesus em nenhum momento estava criticando a oração em público. Claro que não, ele orava em público. Não é a questão de estar em público ou não estar. Jesus, então, a partir de hoje, nós não vamos orar mais nesse culto, porque só pode orar dentro do quarto. Não é exatamente isso, mas é a intenção pela qual você está orando. Jesus também não tinha problema com orações muito grandes. Aliás, ele passava a noite orando, não sei se você sabe disso. Então não tinha a ver com orar de mais ou orar de menos, não tinha a ver com a duração dessa oração, mas tinha a ver que essas palavras faladas direto a Deus precisava ter sentido para você, precisava ser útil, precisava condizer com o que de fato você está sentindo e desejando diante de Deus. Amém? Então, os discípulos em Lucas 11, verso 1, eles olham para Jesus orando, e daí nasce então esse aconselhamento de Jesus sobre como orar. Em Mateus você não vê isso, mas em Lucas 11, verso 1, engraçado que Carson chega a sugerir que talvez fosse dois momentos distintos entre Mateus 6 e Lucas 11, como se Jesus tivesse ensinado essa oração mais de uma vez, ou como se ele tivesse
praticado ela mais de uma vez com os discípulos, porque você percebe uma certa diferença entre a oração que Jesus ensina em Lucas 11, da oração que Jesus ensina em Mateus 6, mas é só uma sugestão, ele não afirma crer nisso tão veemente assim. Mas em Lucas 11, verso 1, os discípulos olham Jesus orando e falam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Em Mateus 6, queria que você abrisse então, Mateus 6. Iremos ler do verso 9 ao 13. Está conseguindo entender minha voz aí, tá, Bob? Eu estou incomodado, que eu estou tá nas últimas aqui, viu? Mateus 6, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo o que Mateus viu Jesus falando, capítulo 6, versículo 9, palavras do próprio Jesus, segundo o que Mateus escreveu, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Incline sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Maravilhoso Jesus, estamos diante da tua palavra, contemplando aquilo que o Senhor ensinou aos teus discípulos no Sermão do Monte, a respeito da forma como orar. Precisamos entender o que o Senhor queria dizer, precisamos que teu Espírito traga sabedoria aos nossos corações e mente nesta noite, para que possamos praticá-la de alguma forma, Senhor Jesus, para que possamos vivenciá-la. O Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas como o Senhor já tem feito. Desejamos nesta hora que a tua palavra transforme a nossa prática diária, Senhor Jesus, de nos comunicarmos com o Pai que está no céu, Senhor. Pedimos isso por meio do teu Espírito Santo que está dentro de nós, que nos ensina, nos auxilia sobre como conduzir as nossas vidas diante de ti, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo quanto o Senhor já abençoou eles até aqui, mas peço, Senhor, que eles saiam daqui revigorados, Jesus, desejando estar contigo no lugar secreto, para ter longas conversas gostosas na tua presença, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Então vamos pausadamente, irmãos, como já é de costume, pegando inicialmente o verso 9, onde temos algumas coisas a observar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus está nos ensinando que Deus não é somente o Pai dele, como já foi afirmado algumas vezes no Evangelho, mas que Ele é o nosso Pai. A oração, meus irmãos, tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento. A oração não é só uma prática religiosa cristã, mas ela é um bate-papo, literalmente você vai conversar com Deus. E é assim que nós devemos encarar essa oração. É assim que nós devemos encarar esse momento com Deus. É onde você conversa com Ele como a um amigo. Conversa com Ele, claro. Existem pessoas que acham que tem que ter uma atitude de maior temor, uma atitude de maior reverência. É respeitável tudo isso, mas quão mais simples formos diante de Deus, uma vez que Ele nos conhece, que Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, nós teremos uma facilidade maior no orar, tirando um pouco das barreiras que talvez nos atrapalham. Por exemplo, às vezes quando eu falo sobre oração para uma sala, para um ambiente de estudo, eu pergunto para os irmãos, aonde na Bíblia diz que precisamos fechar os olhos para orar? Mas levante a mão quem fecha os olhos para orar. Da onde você tirou isso? Será que Deus é o Deus do escuro? Que daí você precisa fechar o olho, que daí fica escuro, aí Ele aparece. Se não fechar o olho, você não vai ver. Da onde a gente tirou isso? É claro que existe uma justificativa, assim, bastante cabível na questão da oração, que tem a ver com a concentração. Mas eu queria desmistificar um pouco dessas coisas para você, porque Jesus está nos ensinando a falar com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe de todas as coisas,
o Deus infinito, Ele está ensinando nós falarmos com o soberano de toda a criação, de maneira a chamá-lo de Pai. Meu Pai, meu papai, meu papaizinho. Uma intimidade que assim, para o Velho Testamento seria um absurdo, tanto é que os fariseus se escandalizavam quando Jesus falava que Deus era o seu Pai, porque era uma intimidade assim, muito longe daquilo que eles pensavam a respeito de Deus, e talvez você não consegue identificar essa característica em você. Qual? A de ser filho de Deus, a de poder entrar na presença dEle, porque o véu foi rasgado, e falar: papai, deixa eu conversar com você. Papai, deixa eu fazer aqui um pedido para você, deixa eu colocar algumas coisas diante de você, porque você é meu pai, e você cuida muito bem de mim, você tem cuidado muito bem de mim. Assim, é muito notável ver as suas ações em amor à minha pessoa aqui. Então a primeira característica que Jesus está ensinando é que nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele, ao ponto de, quando falarmos com Deus, sair naturalmente o nome Pai das nossas bocas. Não, isso não impede você de chamá-lo de Senhor, de Rei, de Deus, não impede você usar as outras nomenclaturas cabíveis para Ele, mas quando fala de Pai, fala de relacionamento, fala de família, fala de intimidade, fala de proximidade, fala de uma realidade que Jesus permitiu que nós participássemos. Ele nos introduziu nessa grande família, e tanto é que somos filhos de Deus e chamamos Ele de Pai, porque você chama, como que você chama o irmão que está do seu lado? Eu mesmo falei, né? Como que você chama o irmão? Você chama de irmão. Você é meu irmão, você é minha irmã. É óbvio que a realidade desta verdade está um pouco distante de nós. Temos uma vida muito independente e agimos de maneira totalmente quase isolada uns dos outros, mas é uma verdade. Você está aqui, isto aqui é uma família, isto é um ambiente familiar, e Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, e podemos trabalhar com Deus na oração assim, dentro desse ambiente gostoso, onde você pode ser você mesmo, porque Ele te conhece. Eu conheço meu filho, talvez eu não conheço 100%, porque eu não sou Deus para saber de todas as coisas, mas eu tenho muita intimidade com ele. Eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta, eu sei o modo como ele age, eu sei dessas coisas. Tem a ver com estar próximo, de ser pai, de ser filho, amém? Então Deus é um Deus pessoal, um Deus atencioso, que ama conversar com os seus filhos. Em segundo lugar, o verso 9 vai nos dizer que este Deus, que é o nosso Pai, está nos céus. Assim, existem alguns irmãos sábios na palavra que diz que esta palavra, chamar uma pessoa de pai, tem a ver com um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande, tanto de ser filho dessa pessoa que você está chamando de pai, quanto do pai. O pai é uma referência aos seus filhos, o pai é um norte para os seus filhos, e quando nós chamamos Deus de pai, nós temos um norte muito claro a respeito de quem Ele é, de como nós devemos nos portar. Alguns afirmam até que seria um pouco assim, exagerado eu chamar um pai terreno de pai, da mesma forma que eu chamo Deus de pai. É uma referência muito distante uma da outra, eu chamar meu pai carnal de pai, da mesma forma que eu chamo Deus de pai. É claro, meu pai carnal, Ele é meu pai, Ele é a pessoa que me gerou, que Deus permitiu que eu nascesse dele, mas consegue entender que a referência maior de pai que temos é Deus, e Ele não é um pai terreno, Ele é um pai que está nos céus, aonde tudo é bom, aonde tudo é perfeito, aonde Ele está cheio de glória, da onde nós, derivamos como filhos dEle, da onde nós esperamos algo dEle, da onde vêm as coisas boas que nós consideramos, e em nenhum momento estou falando para você sobre morar lá, mas estou falando que de lá é que vem toda a resolução dos nossos problemas, ou seja, do trono dele que estás nos céus, é da onde vem a nossa esperança e tudo aquilo para qual nós recorremos nas dificuldades. É para lá que nós olhamos, esse Deus está nos céus.
e tem grandes soluções para nos dar. Só que tem um grande segredo na oração do Pai Nosso aqui. E aí eu queria que você começasse a atentar sobre isso. Jesus vai nos ensinar que o modo certo de orar é você começar a falar sobre Deus primeiro, depois sobre você. Primeiro você fala sobre Ele, sobre a vontade dEle, sobre o que Ele deseja, você engrandece a Ele. E aí nós temos então, no verso 9 ainda dizendo: santificado seja o teu nome. Existe assim uma certa dificuldade em alguns irmãos em entender o que Jesus está ensinando, porque fica parecendo que nós oramos para santificar o nome de Deus, como se Ele precisasse ser santificado pelas nossas orações. Não é isso que está sendo dito aí. Nós estamos dizendo que nós reconhecemos que Ele é santo. Nós estamos engrandecendo a sua santidade, dizendo: santificado é o seu nome, santificado é a tua pessoa. Só o Senhor é santo, só o Senhor é glorioso, só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é digno, só o Senhor é excelso, sublime, majestoso, só o Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor está presente em todos os lugares. Você é um Deus único, não existe ninguém como o Senhor, não haverá ninguém que se assemelhe a ti. É isso que nós estamos dizendo quando falamos santificado seja o teu nome. Nós estamos distinguindo Deus de qualquer outra pessoa ou ser que exista. Nós estamos separando Ele com uma classe muito maior do que qualquer outro, quando nós estamos dizendo santificado seja o teu nome. E não somente isso, mas eu estou colocando nesta oração uma posição minha diante daquele que é santo. Eu estou em reverência àquele que é santo, àquele que o nome é santo. O nome é puro, o nome é poderoso e bom. Então, a primeira coisa que nós fazemos na oração do Pai Nosso é reconhecer quem Ele é e nos submetermos a quem Ele é. Você é santo. E eu posso estar em tua presença te chamando de Pai. Você é santo. Você permitiu, mesmo com essa santidade absurda que o Senhor tem, de eu me colocar na sua posição de te chamar de Pai. Então existe uma humildade na oração. Existe uma forma de falarmos com Deus de maneira humilde, sabendo quem Ele é e quem nós somos. Mas essa humildade não pode gerar em você medo de orar, não pode gerar em você medo de estar na presença dEle. Por quê? Porque no meio desse poderoso Deus, Ele te chama de filho, e você o chama de pai. Amém? No verso 10 ele vai dizer: venha o teu reino. Irmãos, essa é a nossa maior esperança. Isso aqui devia ser falado todos os dias. Nós desejamos que o teu reino venha, Senhor. Nós desejamos que o teu governo venha sobre nós. Nós desejamos que a tua autoridade comande todo o planeta Terra. E é importante saber que nós pedimos para o reino vir. Talvez você ainda está desejando ir morar no céu. Respeito muito a sua opinião, mas não existe coerência em querer morar no céu se o reino do céu desce para a terra. Se o Deus que está no céu desce para a terra. Se a oração do Pai Nosso é uma oração para que o reino dele que está no céu seja agora entronizado na terra. O desejo nosso para esta terra é que ela seja cheia da autoridade do governo soberano do nosso Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda essa glória. Quando Ele cria todas as coisas em Gênesis 1 e chama tudo de muito bom, tudo era por louvor da glória do seu santo nome. Porque dele, por meio dele e para Ele são absolutamente todas as coisas. O que mostra que essa oração não deve ser parada nunca, porque este reino ainda não chegou. A gente tinha uma matéria aqui, que era o Evangelho do Reino de George Led, que ele faz bastante esse jogo entre o reino que chegou, o reino que virá. E isso é muito bom, porque existe uma realidade já presente do reino de Deus.
Por que existe uma realidade? Porque os herdeiros do trono do reino de Deus estão presentes na terra. São vocês. Porque quando nós falamos que ele tem um reino, quem é que tem um reino? Somente uma pessoa tem um reino, quem é? Um rei. Se ele tem um reino, ele é um rei. E quando eu chamo esse rei de pai, logo eu sou um príncipe. Olha que posição nós já chegamos. Nós temos intimidade para falar que Deus é pai, nós sabemos da sua grande soberania sobre nós, o chamando de santo, e nós agora chamamos o teu reino para vir sobre a terra, porque nós somos os seus filhos, os seus co-herdeiros, os seus príncipes aqui que representam o teu reino. Desejamos que o nosso rei volte, mas nós já exercemos a autoridade desse rei aqui agora. Sabe como? Por meio das orações, quando nós falamos em nome de Jesus, em nome do Rei dos Reis, em nome daquele que tem poder para abrir e fechar as coisas, em nome daquele que é poderoso para curar e libertar, em nome daquele que é poderoso para acalmar o mar e as tempestades, eu oro em nome dele, porque ele me chamou de filho e me colocou numa posição de autoridade em nome dele. É isso que nós estamos orando no Pai Nosso, quando nós falamos venha ao teu reino, dentro de um contexto de chamá-lo de Pai. Nosso Pai é rei e tem um reino que virá para esta terra. Amém? Continuando aí no verso 10, ele vai dizer assim: seja feita a tua vontade. Você consegue dizer isso comigo? Seja feita a tua vontade. Existe uma grande barreira nessa parte aqui, meus irmãos. Vocês não têm ciência disso. Agora aqui falando, tudo parece muito lindo, tudo maravilhoso, mas no seu dia a dia, o que tem prevalecido é a sua vontade. Você caminha todo o tempo dizendo que se submete a Deus, mas você se submete ao seu querer, ao seu desejo. Tiago, novamente 4, citando como ele fala: vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Qual tem sido os motivos das suas orações? Gira em torno de Deus ou de você? Qual tem sido as canções que você mais gosta de ouvir? O assunto da canção diz respeito a você ou Deus? Me dá, me abençoa, me liberta, me cura, prospera a minha vida. Tudo é você. E a oração do Pai Nosso está dizendo: seja feita a sua vontade sobre toda a terra, assim como ela é feita aí nos céus. Seja feita sobre todos aqui na terra. Seja feita sobre a minha vida, que não reine a minha vontade, mas que reine a vontade do Senhor, soberano de toda a criação. Sua vontade deve ser cumprida sobre mim, doa o que doer. Mas não é fácil, meus irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é uma coisa assim, às vezes agradável, de você se submeter ao que Deus deseja que nós façamos. Mas Jesus está dizendo que a primeira coisa que você deve observar é quem Deus é, qual a sua autoridade sobre você, que Ele é um rei poderoso que trará um reino para a terra, e que a vontade dEle é soberana sobre todos nós. A sua vontade deve morrer embaixo da autoridade do Senhor. A sua vontade, os seus sonhos, tudo aquilo que você deseja, deve se submeter à vontade do que Ele quer que você faça, daquilo que Ele quer que você viva, daquilo que Ele quer que você alcance. Sabe como eu sei que é isso que Ele está falando? Porque o verso 13 vai dizer assim: dai-nos hoje o pão de cada dia. Sabe o que isso revela para mim? Se Jesus está orando isso aqui, ensinando os discípulos a orar, naquele dia ainda não tinham recebido o pão daquele dia. Porque eu estou pedindo: dai-me hoje o pão que eu preciso. E se amanhã eu não orar o Pai Nosso, o que acontece? É óbvio que eu estou sendo um pouco literalista, mas é exatamente isso que ele está ensinando.
Todos os dias você precisa falar com o seu Deus, porque é dele que vem o seu pão. Dai-me hoje. Qual pão? O pão de hoje. Dai-me hoje o pão de cada dia. Dai-me hoje aquilo que eu necessito para ser sustentado aqui. Eu gosto quando Carson fala que a gente não pode sim espiritualizar essa palavra do pão nosso, mas literalmente trazer um conceito físico da nossa grande dependência de nos alimentarmos fisicamente, que vem de Deus. Jesus está nos ensinando que todos os dias eu tenho que orar, porque senão eu não vou ter o meu pão. Aí eu lembro de Dona Dari. Sabe que eu lembro de tudo, Dona Dari? Porque a senhora uma vez contou para mim, que era uma prática, eu acho que dos irmãos aqui, viu? Eu não participei, eu cheguei e vocês já tinham acabado com essa prática. Que não tomava café senão o pão nosso de cada dia. Sem café, sem Bíblia não tem café. Não é assim? Até hoje, Dano? Que Deus lhe conserve assim, para a glória do nome dele. Mas é óbvio que aqui está falando de um recurso, e eu tenho certeza que se eu perguntar para todos vocês aqui, vocês vão concordar comigo que quem dá os recursos para vocês são Deus. Alguém discorda disso? Alguém está aí passando fome? Não, se tiver pode levantar a mão, a gente tem irmãos aqui que pode socorrer. E vão ser irmãos enviados por Deus para a sua vida. Existe um grupo de pessoas aqui, que eu sei de alguns, mas não quero citar para não ficar devendo nomes, mas pessoas que estão empenhadas em levar o pão de cada dia para algumas pessoas que estão famintas. Literalmente, comida mesmo. Em algum momento nós deixamos ou passamos a pensar de que não é Deus que manda o nosso sustento. Talvez você está pensando que tem a ver com isso aqui, ó. Com o que eu fiz. Não, fui eu que conquistei. Eu tenho meu comércio aí, sou eu que vou lá vender. Sou eu que compro, sou eu que é eu que faço. Eu estou comendo por causa disso. Deus, assim, pode ser que ele esteja lá, mas boa parte é minha função, né? Assim, sou um provedor da minha casa, então eu tenho que me esforçar. Que ignorante! Poderia você estar aqui agora com esses olhos lindos, abertos, olhando para mim, se o Senhor Deus não tivesse tido misericórdia de você nesse dia? Em te conceder mais um dia de vida, em te conceder mais uma força nos seus membros para você caminhar até aqui. Como pode você esquecer de agradecer pelo pão de cada dia, se foi Ele que te sustentou até aqui? A tudo que você tem, a tudo que Ele te deu, as suas conquistas, vendo que Deus permitiu que você tivesse, vendo que Deus abriu para chegar até a sua vida. Então, o pão nosso é de cada dia, o que mostra que eu preciso todos os dias conversar com Deus para pedir esse pão, esse sustento que vem de lá. É claro, a gente pode, como eu já vi alguns irmãos fazer, espiritualizar a palavra e dizer que também tem a ver com alimento espiritual. Não vejo problema nisso. Não vejo uma radicalidade para não falar que precisamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu e que alimenta o nosso interior, o nosso espírito, nos deixa firme. Não tenho problema com isso. Mas pedir pelo pão é reconhecer que eu dependo única e exclusivamente do meu Pai que está no céu para todas as coisas nessa terra. Eu dependo dele. Se você avançar um pouco em Mateus 6, você vai perceber que as pessoas tinham muita dificuldade em crer que Deus as alimentava. Por quê? Porque elas ficavam como os pagãos, buscando o que comer, o que beber, o que vestir. Você vai ver que a passagem vai terminar falando sobre esse assunto. E vai dizer que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é o que nós devemos priorizar. E essas coisas vêm de Deus. Deus sabe que você tem as suas necessidades. Mas voltando ao verso 9, dizer seja feita a tua vontade e achar que pão é tudo que você deseja que Ele faça na sua vida, é uma grande incoerência. O que Jesus está nos ensinando é aquilo que Paulo falou. Paulo vai dizer em Romanos 14, verso 11, tendo o que comer, tendo o que vestir, sejamos gratos a Deus.
Se você tem mais do que isso, meu irmão, levante suas mãos para o céu dia após dia e agradeça a tudo que Ele te deu até aqui. Ele permitiu você ter. Talvez ainda exista essa falta de caridade, de amor ao próximo, de entendermos sobre o repartir desse pão, como eu também já ministrei um pouco aqui com vocês. Mas deixa isso para uma outra hora. Outra hora a gente aborda esse assunto. Eu quero que você entenda o que Jesus está ensinando sobre oração. Vou me adiantar que meu tempo já está correndo. Verso 12. Perdoa os nossos pecados. Quem é salvo aqui? Eu gosto bastante dessa pergunta. Quem é salvo aqui? Amém? 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 Vou perguntar de novo, porque os irmãos ficam meio acanhados. Está com medo, não é pegadinha não, pode levantar. Quem é salvo aqui, levante sua mão. Salvo pelo sangue de Jesus, salvo por aquilo que Ele fez por você, salvo pela cruz do Calvário que pagou a sua dívida com Deus, salvo porque Ele rasgou o véu do santuário, porque Ele foi o seu sumo sacerdote eternamente diante do Pai. Salvo, amém? Amém. Amém. Então por que eu tenho que orar? Perdoa os nossos pecados. Se você foi salvo, você foi perdoado, não foi não? Pois é, então assim, já está kits, não é assim, está tudo legal já, não pagou a dívida? Por que perdoa os nossos pecados? Por que eu tenho que pedir o pão todo dia e pedir perdão todo dia? Porque aí vem uma grande questão que a gente às vezes tem dificuldade em entender. Você pecou hoje, meu irmão? É por isso que você precisa pedir perdão. Não tem a ver com a dívida eterna diante de Deus, mas tem a ver com os seus atos pecaminosos que continuam permanentes na sua vida ainda. Nós somos salvos e essa salvação Deus nos garante. Ninguém nos tira da mão de Deus. O próprio Jesus falou: vocês estão garantidos porque eu estou segurando vocês. Ele me deu e ninguém vai tomar. Amém? Eu ouvi um amém. Amém. Mas nós falhamos, nós temos deslize. Porque como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, ele vai dizer. O que significa que a gente precisa manter um constante relacionamento com Deus e com os irmãos, numa prática de confessar pecados, como o próprio Tiago falou também na sua epístola, capítulo 5, se eu não estou enganado. Então nós pedimos perdão a Deus por causa das ofensas que nós cometemos contra Ele todos os dias. Estamos nos aperfeiçoando e nos tornando mais santos cada vez que nós nos aproximamos dEle, cada vez que nós nos achegamos mais a Ele, somos mais santificados, assim como Ele é santo, nós vamos nos tornando. Nossa, eu tenho certeza que pecamos menos hoje do que há 10 anos atrás, eu tenho certeza disso. Senão você está escondendo demais esses pecados que ninguém ainda percebeu. Mas nós ainda cometemos erros e pedimos para Deus perdão por esses erros. Nós nos arrependemos, confessamos esses pecados diante de Deus e eles são perdoados. Mas o verso 12 traz uma condição para os seus pecados serem perdoados. A oração do Pai Nosso vai dizer: perdoa os nossos pecados, assim como você tem guardado rancor no seu coração, você tem guardado ofensas que os irmãos fizeram contra você. Volto a dizer, nós não estamos falando aqui sobre salvação, entenda, por favor, faça essa diferença. Porque senão você vai colocar essas condições e isso vai atrapalhar a sua mente. Eu estou falando sobre dívidas, sobre ofensas, sobre coisas ruins que as pessoas fazem umas às outras. Se você não é uma pessoa que libera perdão, você também está com problema diante de Deus. Eu vou fazer só uma citação, por exemplo, de Mateus 18. O que Jesus ensinou na parábola do credor incompassivo? É exatamente isso. Tinha um rei poderoso, talvez você pode ler na sua casa depois, e tinha um servo que devia uma quantia para ele, uma quantia muito grande, e esse servo pede para que o rei perdoe essa dívida. Estou sendo bastante resumido aqui, só para você entender o contexto.
E o rei perdoa a dívida desse servo, que era uma dívida praticamente impagável. Mas esse servo tinha um conservo, ou seja, alguém abaixo dele, que devia uma quantidade assim, uma besteirinha, tipo um pisão no pé de Júnior, que ele não me perdoa até hoje. Não pisei não, viu? Brincadeira. E aí esse senhor que foi perdoado pelo rei, tu pisou no meu pé? Tu vai para cadeia. Sabe o que é isso aí? Quem tem advogado aqui? Carol ali, ó. É agressão, né, Carol? Não dá cadeia, é isso? Vai para cadeia até você pagar o último centavo. Parece uma piada, parece uma brincadeira, mas a oração do Pai Nosso está ensinando: se você não consegue perdoar uma besteirinha que o irmão fez para você, como é que você quer que Deus te perdoe? Pelo tamanho da ofensa que você fez diante de Deus, que você faz todos os dias. Tem umas perguntas meio bestas, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Se você fosse Deus, você se perdoaria? Você perdoaria uma pessoa como você? Por quê? Sabe por que essa pergunta cabe bem? Porque você sabe muito bem aonde você falha com Deus. E mesmo assim Ele te perdoa e está ali, te ama, e você pode chamar Ele de pai, e Ele está assim querendo muito relacionamento com você, mesmo você parecendo um porco de chiqueiro, todo sujo diante do Santo dos Santos. E aí você está todo lameado, o Santo dos Santos está ali te abraçando e cuidando de você, e você olha para um porquinho igual você e fica guardando rancor do irmão que está do seu lado, daquilo que ele fez. Eu ministro na sua vida hoje, que o Espírito Santo incomode o seu coração, para você liberar perdão, mediante ao conhecimento do perdão do Rei dos Reis sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele fez por você, que você olhe para a cruz e entenda o perdão que você pode liberar para o seu irmão, que é infinitamente menor do que Ele fez por você. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Amém? Estou acelerando aqui. Gente, se eu mostrar o tamanho do texto que eu escrevi a respeito disso, nós passaríamos horas aqui, mas eu preciso ganhar tempo. Não nos deixe cair em tentação. E aí eu queria fazer um gancho na pregação de Lenir aqui, no trechinho. Que a tentação, ela é rotineira. Ela é constante na nossa vida. Você já percebeu? Que você não tem um minuto de paz nesse mundo a respeito das tentações. O tempo todo você é tentado, o tempo todo aparecem oportunidades para você cair. E Ele está dizendo: não nos deixe cair em tentações. Mas se você parar por aí, e essa é a importância de você ler a Bíblia e conseguir pegar o pensamento cheio da Bíblia e não só textos isolados. Se você parar por aí, dá a impressão de que é você que se livra de cair, que você só está pedindo assim: ó Deus, não me deixa cair não, viu? Mas eu consigo pular essa tentação. Eu queria que rapidamente você abrisse em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 foi citado por um irmão aqui recente, o irmão Romilton, em um outro contexto. Mas eu queria que você atentasse bem o que Paulo está falando em 1 Coríntios 10, só para você entender que pedir não nos deixe cair em tentação precisa ser uma oração em que você entende que é Deus que te livra da tentação. Não é você que tem poder ou força suficiente para resistir à tentação. Não é você que é completamente capaz, assim, não, eu sou muito dedicado na oração e tudo mais. Eu não caio não, irmão, pode ficar tranquilo aí, que eu não vou vacilar não. E não é cair da fé aqui, nós estamos falando sobre cair em pecados. Esses mesmos pecados que no verso anterior ele falou, perdoa os nossos pecados. Então verso 10, 1 Coríntios 10, verso 13. Paulo diz assim, é um verso muito famoso, ele diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Se você parar aqui, você vai pensar assim, tá vendo? Eu posso suportar, eu consigo suportar, sou eu que venço o negócio, é eu. Mas a oração do Pai Nosso, lembra, é uma oração de humildade, de alguém que depende único e exclusivamente de Deus. Então continua o verso 13 e diz assim: pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. É Deus que dá o livramento da tentação.
Por isso que a oração de Jesus em não nos deixe cair em tentação faz todo sentido, porque é dele que vem o auxílio para mim não cair. Não é de mim, não é das minhas forças, eu dependo o tempo todo de Deus. Então eu preciso entender que Ele que também me livra da tentação que chegou até mim. Quando você chega nesse ponto, eu não sei quantos de vocês, mas você olha para toda a oração do Pai Nosso e fala assim: mas em que parte está eu aí? Em que parte está dependendo de mim aí alguma coisa para cumprir? Ele é o Pai, Ele é o Santo, Ele é que tem um reino, Ele que tem uma vontade soberana que deve prevalecer sobre todo mundo. É dele que vem o meu pão, Ele que me perdoa, Ele que me livra da tentação, e Ele que me livra do mal. Tudo é dele, tudo é para Ele, é tudo a vontade dele. Eu só me submeto e vivo feliz assim. Então, nós precisamos entender que o que Jesus ensinou, e nisso eu alinho um pensamento com o Cássio a respeito da oração do Pai Nosso, não é simplesmente fazer uma oração, é ter um comportamento em cima dos moldes que Jesus está ensinando na oração. É você ter esse comportamento como uma prática de vida, não como simplesmente um momento que você vai orar, mas é tomar atitudes em cima dessas regras, dessas organizações de prioridade que Jesus está colocando na oração do Pai Nosso. Em saber que tudo vem de Deus e que você não é nada sem Ele, que você depende dEle único e exclusivamente. É disso que nós precisamos entender qual é de fato então o nosso posicionamento. Livra-nos do mal. A palavra mal aí, assim, existe um consenso bem grande nos teólogos que de fato é uma referência direta a Satanás. Nos livra do maligno, outra versão pode dizer assim, nos livra do diabo, mas está totalmente ligado às tentações que está no mesmo verso, ou seja, é o diabo que promove as tentações. Então não nos permita cair nas tentações e nos livra desse maligno, porque Jesus pode muito bem nos livrar do mal. Mas eu ainda consigo estender um pouco mais, que não é só o mal no sentido do diabo em si, no sentido diretamente ligado às ações do diabo, mas tem a ver com toda a maldade, tudo que é mal, tudo que pode atingir a sua vida de maneira má. O homem mau, as maldades humanas, o lugar mau, ou coisas maléficas que podem acontecer a você, nós clamamos a Deus para nos livrar do que é mal, de tudo que é mal, uma vez que Ele é bom. E eu queria terminar, para a gente ganhar tempo. Existe um verso, que eu não sei se você lembra, mas quando você fez a oração do Pai Nosso com os católicos, ou caso você já foi da Igreja Católica, essa parte não faz parte da reza, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Faz parte? Quem lembra aí? Faz parte? Não. Na reza da Igreja Católica, da oração do Pai Nosso, não faz parte, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Não faz parte, né? Não faz parte. Em Lucas 11 também não tem essa parte. Assim, existe uma grande discussão se isso faz parte mesmo da oração ou não. Existe assim. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu ia estar criando picuinha na cabeça de vocês. Não importa, porque o contexto do que é falado nesse verso não agride e nem destona em nada do que nós já afirmamos na própria oração. Por exemplo, quando nós fala, porque teu é o reino, o verso 9 nós já falamos que ele tem um reino. Não agride em nada, Ele é o dono do reino. Mas eu faço assim uma grande reverência a Ele aqui, dizendo, seu é o governo, a ti seja dada toda a glória, porque você é o único digno de governar esse mundo. Você criou esse mundo para a sua glória, então você é o rei, teu é o reino, tua é a força, ou teu é o poder. Quando a gente fala isso, porque só existe um poderoso sobre todos. Vocês todos têm algum certo poder, têm alguma certa autoridade, mas Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente. Dele emana todo o poder e ninguém subsiste a Ele, ninguém consegue resisti-lo, ninguém consegue vencê-lo. Ele é o poderoso, Ele é o dono de poder. E a Ele seja dada toda a glória
para sempre, incansavelmente, dia e noite, o tempo todo. A Ele seja da glória. Amém. Amém? Quando você fala amém, você sabe o que você está dizendo. Quando você fala amém, existe um termo meio comum do que significa amém e está relativamente certo, que é assim seja, não é? Mas a palavra é muito mais profunda. Eu lembro que eu fui viajar, e aí a gente chegou no aeroporto de madrugada, e a gente pediu um Uber. Nunca esqueço disso. A gente pediu um Uber para sair do aeroporto e ir para a casa da irmã de Samara, em Salvador. Isso era 2h da manhã, porque meu carro tinha dado um problema. O meu carro estava no aeroporto, mas tinha dado um problema. Aí quando a gente pediu um Uber, que eu entrei no carro, assim, era um cara um pouco diferente e tudo mais, mas tudo bem. Aí, quando ele estava com o Waze, um GPS, para quem não conhece, no carro, o Waze começou a falar uma língua lá do Oriente. Eu olhei assim, olhei para o cara, aí eu percebi que o cara era barbudão. Assim, falei, vixe, a gente pegou o Uber com um terrorista. Eu pensei na hora, eu com as crianças, com o Samara, que eu falei, vixe, agora, 2h da manhã em Salvador, eu no Uber desse carro, no Uber desse cara aqui, vixe, agora tudo mais. Aí que o Waze falou novamente, que o Waze vai falando o nome das ruas, né, que ele tem que entrar, e falou, eu falei assim, olhei para ele e falei assim, isso aí é árabe? Aí ele falou assim, é hebraico, porque eu sou judeu. Aí eu já fiquei, agora eu já estou mais tranquilo, né? Agora tá mais tranquilo aqui a coisa, né? E comecei a conversar com ele, a gente passou brincando, mais de horas conversando, porque eu tive que levar a Samara, depois tive que voltar com ele, esperar um mecânico, teve todo um processo. Aí quando chegou no final da nossa conversa, a gente discutiu muito sobre o reconhecimento de Jesus sendo Deus ou não. Foi esse o nosso assunto durante a viagem toda. Teve um momento que ele ficou tão nervoso com o que eu estava falando para ele, porque ele não reconhece Jesus como Salvador, que eu pensei, Samara também pensou, ela não está aqui para confirmar, mas Samara também pensou que ele ia expulsar a gente do carro no meio de Salvador lá, assim, sai do meu carro, meio coisa assim. Mas foi tão agradável a conversa, mesmo tendo pontos assim bem extravagantes, que chegou no final, ele me abençoou. Ele fala, porque todas as vezes que ele falava em português, ele falava também em hebraico. Ele me falava palavras em hebraico, eu não entendia quase nada, talvez ele estava xingando minha mãe, alguma coisa assim, mas eu não sabia. Mas ele falou uma coisa e traduziu o que ele falou, que tinha a ver com Deus te acompanhe, Deus te abençoe, é tipo uma bênção judaica. E quando ele terminou de falar, eu virei e falei o quê? O que vocês falaram aqui? Amém. Aí ele virou para mim e falou assim, você sabe o que é amém? Aí eu falei, que assim seja, né? Ele, não somente isso. Aí ele virou para mim e falou assim, quando você fala amém para alguma coisa que alguém fala para você, o amém que você está dizendo não é só que e assim seja, mas eu me comprometo a dizer que isso é verdade. Eu me comprometo a assumir uma responsabilidade sobre o que você está falando. Então cuidado com os amém que você anda dando por aí. Mas a oração do Pai Nosso, nós podemos falar amém. Que assim seja. Que se cumpra sobre as nossas vidas a vontade do nosso Pai que está no céu, porque Ele é maravilhoso. Como é bom depender do Senhor. Nós temos bastante dificuldade em depender, em crer que no meio do mar, Ele dormindo, a gente vai acabar naufragando. Nós temos grande dificuldade em crer nele nesses momentos, mas nós precisamos avançar nisso, meus irmãos, e começar a ver a ação de Deus sobre a nossa vida o tempo todo, não só nos momentos que Ele nos acode, na hora da agonia ali, na hora de acalmar o mar, mas em todo momento. Você não é absolutamente nada sem Deus. Você não vai acordar amanhã se não for da vontade dEle. Seu coraçãozinho está aí, ó, bombando esse sangue, porque Ele permite que isso aconteça. Sejamos agradecidos e tendo reverência a Ele, possamos conversar com Ele dia após dia, para que o reino dEle venha, a sua vontade se cumpra para todos sempre. Amém? Amém. Queria orar por vocês, se assim Vanderlei me permitir, para a gente encerrar. Você pode ficar de pé, para dar uma espreguiçada, uma esticada. Eu sei que talvez eu me alonguei, alguns irmãos podem estar meio cansados, mas eu queria abençoar você de alguma forma, para que Deus possa
fazer isso enraizar no seu coração e na sua mente, amém? Senhor Jesus, te agradecemos por tua palavra, agradecemos pelos meus irmãos aqui, por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles. Obrigado pela saúde, pela provisão, obrigado pelo quanto o Senhor os tem abençoado, obrigado por suas famílias, obrigado por seus lares, Jesus, todos os bens que o Senhor permitiu que eles alcançassem. Pedimos que o Senhor abençoe cada vez mais eles, Jesus, mas que no coração deles haja uma gratidão, haja um reconhecimento de que o Senhor é soberano sobre nós, que do Senhor vem o sim, que do Senhor vem o não, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas necessidades, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, esse reconhecimento daquilo que o Senhor faz por nós, e que isso, Senhor Jesus, reflita em louvor dos nossos lábios a Ti, em adoração, em uma pessoa assim, de fato prostrada diante da Tua presença, reverenciando quem Tu és, porque o Senhor é digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Peço que os meus irmãos enchem o coração deles, Senhor, de gratidão, dia após dia, que amanhã seja um dia bom para cada um deles, que amanhã seja um dia glorioso para cada um deles, e que eles possam ver a Tua glória nesse dia, o Teu poder, a Tua ação, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a enxergar as Tuas ações nas nossas vidas, para que isso possa de fato ser um motivo de agradecimento das nossas vidas para Ti, Senhor. Obrigado por cada um deles, pelos ouvidos emprestados até aqui nesta noite. Que o Senhor os abençoe ricamente na glória do Teu nome, Jesus. Amém.